Bom dia, pessoal! Essa apresentação se chama Processos Produtivos na Arquitetura da América Latina, Construindo Redes, e faz parte da pesquisa Narrativas Latino-Americanas, uma construção a partir das bienais, que está vinculado ao LANA, Laboratório de Narrativas em Arquitetura do PROARC UFRJ. O grupo é coordenado pela professora Ana Paula Polizo e composto pela mestranda do PROARC, Mariana Moretson, e pelos alunos de iniciação científica, Aline Spargoli, Bruno Lima, Giovanna Pape, João Pedro Pina, Júlia Grangeiro, Rodney Montesso, Thiago Soares, Vinícius Soares e Wesley Neves, com colaboração da arquiteta Ravise Avelar. Como foi falado na primeira apresentação, essa pesquisa foi iniciada em abril de 2020 e tem como ponto de partida as últimas 2 décadas da produção arquitetônica na América Latina e o destaque internacional que essas obras vêm recebendo, seja através de bienais, premiações, distinções ou mesmo de mostras e exposições organizadas por todo o mundo, dando visibilidade a essas obras e suas arquitetas ou arquitetos. Nesse sentido, vale a pena lembrar, por exemplo, que o arquiteto chileno Alejandro Aravena, no ano de 2016, mesmo ano em que recebeu o prestigioso Prêmio Pritzker, foi curador da 15ª Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza, norteada pelo tema Reporting from the Front. Nesta mesma Bienal, a mostra Breaking the Siege, desenvolvida pelos arquitetos paraguaios Solano Benítez, Glória Cabral e Solanito Benítez, foi premiada com o Leão de Ouro de melhor participação. No entanto, sabe-se que o interesse europeu e norte-americano pela produção arquitetônica latino-americana não é uma novidade. A exposição Latin America Architecture since 1945, com curadoria de Henry Russell Hitchcock e fotos de Rosalie McKenna, realizada no MoMA, em Nova York, em 1955, representou o primeiro levantamento significativo da arquitetura moderna produzida na América Latina. Desses olhares atentos, é importante ressaltar que a narrativa construída por críticos, curadores e autoridades dos países centrais, Estados Unidos da América e Europa, descrevia uma arquitetura moderna que florescia em um território remoto, a América Latina, porém capaz de mesclar características internacionais com aspectos de cultura local, mostrando que esses países periféricos estariam atualizados com as tendências mundiais, principalmente com as ideias hegemônicas do Ocidente. Tendo isso em vista, nossa pesquisa parte de um recorte que se baseia em 60 projetos selecionados para as 3 primeiras edições do Prêmio Oscar Niemeyer para Arquitetura Latino-Americana, organizado pela Rede Baal, Rede de Bienais Latino-Americanas. São projetos que tiveram projeção internacional por meio de premiações em bienais de arquitetura latino-americanas, cuja divulgação internacional se dá através de publicações especializadas e também de exposições, o que colabora para o seu reconhecimento mundo afora. Esse prêmio nos auxilia na pesquisa porque ele seleciona apenas projetos que tiveram alguma repercussão em bienais de arquitetura na América Latina. E por isso nos leva a questionar o que há nessa produção contemporânea que parece novamente voltar a aguçar o olhar de críticos e curadores e como se dá o processo de visibilização internacional dessa produção. Em um primeiro momento, realizamos o levantamento de dados objetivos de cada uma das 60 obras selecionadas para o prêmio, gerando uma extensa base de dados que nos auxiliou na análise dos projetos individualmente e também na observação dos pontos de contato entre estes, relações, semelhanças e diferenças, permitindo uma visão do conjunto. Em seguida, iniciamos um processo de georreferenciamento desses dados, utilizando o software QGIS, possibilitando a criação de mapas analíticos que permitem a visualização da distribuição e das possíveis relações espaciais criadas por esses projetos no território latino-americano e no mundo. Ao espacializar em uma base cartográfica tais obras, algumas perguntas se revelaram. De que maneiras essas obras estão distribuídas pelo território latino-americano? Quais fatores poderiam determinar essa distribuição? Há uma representação que se possa dizer homogênea ou unitária da América Latina? Acreditamos que a leitura apurada desses mapas analíticos, ainda a ser realizada em etapas posteriores da pesquisa, pode apontar para algumas questões interessantes. Se observarmos a participação de cada um dos países nas 3 edições do Prêmio ON, é possível perceber um certo desequilíbrio. Alguns países, como México e Brasil, se destacam nessa premiação, enquanto outros, como Uruguai e Honduras, por exemplo, não aparecem em nenhuma das edições. O que essas visibilidades ou invisibilidades poderiam revelar? Estariam elas relacionadas a possíveis relações diplomáticas ou seriam elas frutos de uma condição de colonialidade dos processos arquitetônicos? São perguntas que buscaremos responder. Para além das localizações dessas obras pela América Latina, buscamos mapear também as complexas redes formadas pela propagação desses projetos nas plataformas especializadas e meios de divulgação por todo o mundo, através de premiações de arquitetura, publicações especializadas impressas e exposições de arquitetura.
Essa espacialização dá luz a movimentos e ocupações, conexões e relações que anteriormente estavam invisíveis. Para nos ajudar a pensar o conceito de rede, recorremos a Pierre Musso, segundo o qual a rede revela o vínculo invisível de lugares visíveis e permite mensurar a complexidade das relações com que estamos lidando. Ela é composta por elementos em constante interação dinâmica, interconectados, que vislumbram uma certa regra de funcionamento. Portanto, a rede, para nós, tem sido um modo de pensar o território arquitetônico, visto aqui como uma fluida tessitura que extrapola as fronteiras políticas já estabelecidas. Nesse sentido, entendemos que o processo de visibilização e legitimação institucional da arquitetura contemporânea latino-americana, pautada por diversos discursos, sejam eles institucionais ou curatoriais, molda, em certa medida, o olhar interno ou mesmo externo em relação a esta produção arquitetônica. Vale ressaltar que tal processo de visibilização acaba sendo uma oportunidade para que as obras sejam legitimadas por seu valor arquitetônico. Contudo, para além de apenas listar onde foram reconhecidos os projetos, pretendemos com essa pesquisa criticar a própria cultura do reconhecimento. Essa crítica se baseia nas pesquisas de Ruth Verdesign e Fernando Lara, que tecem uma narrativa acerca dos processos de formulação de cânones para a arquitetura moderna. Verdesign utiliza uma metodologia que parte da quantificação de citações de determinados projetos em publicações especializadas para compreender a constituição desses cânones. Um dos pontos levantados pela autora é que esse processo acaba agrupando arquiteturas a partir de suas semelhanças, em busca de uma universalização de determinada produção arquitetônica, excluindo uma compreensão sobre sua diversidade. Esse mapa, elaborado por Fernando Lara, com a localização dos projetos citados em 4 dos principais livros de história da arquitetura mundial, revela o destaque dado à arquitetura produzida nos países do norte global, Europa e Estados Unidos, e a consequente invisibilização da arquitetura produzida nos países do sul global, incluindo a América Latina, todo o continente africano e a maior parte dos países orientais, como parte integrante da história da arquitetura no mundo. Como exemplo, trazemos alguns dos mapas que estamos construindo. Como podemos ver, os projetos da primeira edição do Prêmio Oscar Niemeyer foram publicados de maneira considerável entre os países da América Latina, mas principalmente na Europa, com alguns pontos na América do Norte. É interessante observar também algumas publicações localizadas na África do Sul e em alguns países asiáticos, como Japão, China e Coreia do Sul. E o mesmo vale para as exposições, porém com menor participação dos países asiáticos e com destaque para uma ocorrência na Índia. Quando observamos as premiações, é ainda mais nítida a concentração dos locais de reconhecimento na Europa e também nos Estados Unidos da América, com uma baixa ocorrência entre os países latino-americanos, configurando uma clara hegemonia do norte global no que tange à legitimação da qualidade arquitetônica das obras. Ao nos debruçar sobre as redes da segunda edição, em relação às publicações, podemos ver uma situação muito similar à da primeira edição. Os projetos também foram amplamente divulgados dentro da América Latina, porém ainda há uma grande concentração no norte global, com alguns poucos destaques para publicações no Japão, China e Coreia do Sul. Em relação às exposições, os projetos da segunda edição do prêmio circularam bastante dentro do território latino, já que, nessa edição, algumas bienais tiveram exposições itinerantes em diversos países, conforme mostrado no mapa. As exposições na Europa foram menos frequentes nesse caso. Ao ver o mapa das premiações, percebemos novamente a concentração dos prêmios na Europa e Estados Unidos, com um ponto isolado na China. Em relação à terceira edição do prêmio, ainda estamos construindo a cartografia, considerando que a premiação ocorreu no final de 2020, em meio à pandemia Covid-19, afetando diretamente a premiação da terceira edição, que foi realizada remotamente. Além disso, as exposições e premiações de arquitetura que reverberam e reconhecem esses projetos por todo o mundo foram impedidas de serem realizadas presencialmente e, desta forma, muitas programações foram canceladas ou adiadas. Nesse mapa, sobrepusemos os projetos das 3 edições com suas respectivas redes de divulgação. Ele esboça a complexidade com que estamos lidando e explicita como as redes podem nos dar novas interpretações para o processo de legitimação da arquitetura da América Latina. Quando agrupamos os projetos das 3 edições do prêmio em um mapa que quantifica os locais das publicações das 60 obras, podemos perceber, em uma primeira aproximação, que não só globalmente temos centros de legitimação, como vimos nos mapas anteriores. Esse mapa também mostra que a própria América Latina possui suas centralidades hegemônicas. Como podemos ver, há uma enorme concentração de publicações no sudeste brasileiro, em Quito, no Equador, e na capital mexicana, por exemplo. Esses mapas parecem nos mostrar que a estrutura de legitimação da qualidade arquitetônica ainda se baseia nos centros hegemônicos do norte global, aqueles que, desde sempre, concederam, entre aspas, o status de arquitetura latino-americana ou então o status de cânone.
Porém, é importante também ressaltar que a consagração do Prêmio Oscar Niemeyer para a América Latina, através das redes de bienais, traz substância e autonomia para o território latino legitimar-se à luz de outras categorias, como as que estamos tentando demonstrar nessa pesquisa. As redes de visibilização podem voltar nossos olhos não apenas para os lugares onde a maioria dos projetos são publicados, expostos ou premiados, mas também para os lugares até mesmo dentro da América Latina onde essas obras não chegam. Nossa pesquisa tenta demonstrar que a América Latina não poderia ser reconhecida a ponto de se incluir como um capítulo à parte dos livros de arquitetura, que reúnam apenas características comuns da nossa produção. Pelo contrário, se distanciar da narrativa canônica reforça a própria condição latina, que pressupõe sua diversidade de narrativas, contextos e soluções com casos que se aproximam ou se distanciam da arquitetura legitimada mundialmente. Ao longo da pesquisa, analisamos cada projeto individualmente, como falado na apresentação anterior, e pode-se afirmar, a priori, que não há uma só América Latina, tampouco existe uma só arquitetura capaz de representá-la, já que as obras se apresentam de maneira plural e diversa, tanto em seus processos de concepção, viabilização, de construção, como na variedade de seus atores e demandas. Esses aspectos estabelecem novos paradigmas em diversas etapas dos processos e, através dessas obras, reivindicam a importância de outras formas de fazer arquitetura. A presente pesquisa ainda se encontra em andamento e nossos próximos passos serão o aprofundamento e a ampliação da análise cartográfica, em conjunto com o aprimoramento das categorias de análise dos projetos que estamos desenvolvendo, conforme tratado na apresentação anterior. Pretendemos levantar dados para a visibilização de outras redes possíveis de serem traçadas, como as dos atores envolvidos na elaboração e construção dos projetos, dos fotógrafos que criam as imagens das obras construídas e do júri dos prêmios que legitimam a qualidade da arquitetura. E ainda realizaremos a aproximação dos projetos pelas categorias de análise que estamos formulando, para entender como estas se diferenciam quanto ao reconhecimento dentro da América Latina e no mundo. Além disso, o conteúdo gerado pela pesquisa deverá compor uma exposição virtual para o Congresso UIA 2021, apoiado pela Rede Baal, organizadora do Prêmio Oscar Niemeyer, conforme falado na apresentação anterior. Muito obrigado pela atenção.